Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tijolinhos de Deus. Mais um vídeo para honra e para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui lendo o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Estamos em Números, vamos ver qual capítulo nós estamos aqui. Estamos no 12, 13, 14 e 15. É o dia de hoje. O 12 é bem pequenininho. Capítulo 12 de Números. Vamos lá, vamos a ele. Que Deus possa falar aos nossos corações no dia de hoje, através de sua santa palavra. As queixas de Miriam e Arão. Essa parte que é bem interessante. Número 12. Na versão NVT. Nova versão transformadora. Lembrando que não é a versão principal que eu uso, mas eu estou usando aqui nessa série, que eu acho mais simples, né? Mas se sentir a vontade em ver outra versão, só dá um toquezinho aqui. Escolhe a versão que você quer. Geralmente eu uso essa primeira aqui, ó, ACF. Mas vamos lá. As queixas de Miriam e Arão. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Ó, então aqui já entra o seguinte, ó. Criticaram Moisés. Por causa de quê? Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Então, são as pessoas que às vezes se metem na nossa vida, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui. Que eu lembro que aconteceu, se não me engano, eu tenho certeza que aconteceu. Vamos ver. Deixa eu conferir aqui, lendo de novo, que já tem um tempinho que eu não li essa história. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ou seja, eles estavam colocando em questionamento o relacionamento de Moisés com Deus. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Olha que interessante. Moisés era muito humilde. O que me traz aqui, ó? A nossa humildade é o que aproxima de Deus. Ou seja, tem um texto que fala na Bíblia assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Lembra desse texto? Eu não sei se é um provérbio, se está dentro de Salmo. Não lembro exatamente, mas depois de poder procurar. Mas não precisa procurar agora, mas de toda maneira, olha que interessante esse texto. 4. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. O interessante é que os três ouviram o Senhor, entendeu? Ou seja, realmente Miriam ouviu o Senhor. Beleza. Eu quero dizer que ela tinha uma certa intimidade com o Senhor também. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram. Olha só. Se Deus falou e eles se aproximaram, concorda que eles têm intimidade com Deus? Não é qualquer um que consegue ouvir a voz de Deus e atender. Esse é o ponto aqui. Então eles também tinham intimidade com Deus. Vamos lá. E o Senhor lhe disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Cara, isso aqui é muito incrível, esse texto. Está em Números 12, né? Eu nem lembrava que isso aqui estava em Números. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Uau! Meu Senhor, que nós possamos ser fiéis igual Moisés foi, Senhor. Ou pelo menos parecido ou próximo. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente. Quem nunca pensou na vida em ser como Moisés no sentido de falar face a face com Deus, né? Acho que todo mundo tem essa vontade aqui, ó, de falar com Deus face a face. Mas não é assim que funciona, nem sempre. É o que nós estamos aprendendo hoje aqui, ó. E não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Olha isso aqui, ó. Então lá no iniciozinho, olha a primeira coisa que foi aqui, ó. Esse aqui é o 1, voltei aqui no 1.
Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia casado com a mulher cuxita. Então esse foi o início. E Deus fala: como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? O que eu aprendo também aqui? Que a gente deve ter muito cuidado com quem a gente vai criticar, porque a gente não sabe a intimidade, o grau de intimidade que outra pessoa tem com Deus, né? Então, a gente não deve questionar as coisas dos outros, entendeu? Porque a gente não sabe, a gente não tem como, só Deus sabe das coisas de todo mundo. Então, por exemplo, vamos supor que eu critico uma pessoa que ela tem, sei lá, 5 horas de oração por dia com Deus. Ela tem intimidade absurda com Deus, mas eu tô achando que ela fez algo de errado. Ah, aquela pessoa faz isso, 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 isso. Mas mal eu sei que ela está ali em intimidade absurda com Deus. Então, esse é o grande problema de você criticar. Além de você ter esse risco enorme de estar criticando a pessoa que é muito próxima de Deus, né? E foi o que aconteceu aqui. A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, ou seja, o próprio Deus se afastou, né? Porque a nuvem representava Deus ali. Era o próprio Deus ali naquela nuvem. Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Uau! Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Essa história aqui é simplesmente fantástica. É muito aprendizado em tão pouco pedaço de texto, né? Um texto tão curto, né? Foram poucos versículos, mas ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande. E a Bíblia tem esse poder mesmo. Às vezes um versículo já tem um aprendizado enorme. Imagina vários versículos. Números 13, versão NVT. 12 espiões fazem o conhecimento de Canaã. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes da tribo de Israel. Estas eram as tribos e nomes de seus líderes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofzi, caramba; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então Oséias mudou o nome para Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes a seguinte instrução: subam pelo Negueb até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas, são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras.
Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo Hamate. Subiram pelo Negueb e acharam a Hebron, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoar. Esse nome Hebron para mim é familiar porque tinha uma igreja lá perto de Vila Velha, onde eu morava em Vila Velha, né, Espírito Santo. Tinha uma igreja com esse nome. Eu achei interessante que eu nunca ouvi esse nome na vida, né? Mas também não tinha lido a Bíblia, né? Então eu achei bem diferente, vamos dizer assim. O nome dela acho que é a Igreja Batista Hebron, se não me engano. Acho que era isso. Mas o nome Hebron me chamou muita atenção. 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostra de romães e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O relatório da missão de reconhecimento. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele reconhecimento na terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Uau! Então Moisés manda lá algumas pessoas verem a terra que eles queriam entrar, né? Que eu até esqueci o nome agora. Mas aí eles entraram em Canaã, não lembro agora se é Canaã, acho que é Canaã. Mas ele pediu para verificar a terra e realmente eles viram que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, mas tinha um gigante lá que eles não iam conseguir derrubar. Então o parecer deles foi que não dava para entrar na terra. O povo se rebela, números 14 na versão NVT. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivesse morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossos esposos e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Bem, irmãos, aqui é o seguinte. Essa parte aqui, metaforicamente falando, com o nosso deserto da vida, né? O deserto do dia a dia, o deserto que às vezes a gente entra porque Deus coloca a gente no deserto. Você vê que às vezes dá para voltar para o Egito. Voltar para o Egito representa voltar para o mundo, entendeu? A desistência de estar com Deus, entendeu? Eu sei que nessa época que não foi isso, tá? Nessa época que era ali a terra mesmo prometida. Mas como eu falei, trazendo metaforicamente o sentido, a gente pode entender dessa forma. Essa reclamação aqui, por exemplo, olha só esse 3 aqui, ó. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Quando nós estamos no deserto, a gente acha que a gente vai morrer no deserto. A gente acha que a gente vai morrer ali. A gente fala, caramba, o Senhor me trouxe aqui para morrer aqui? Né? Poxa, por quê? Né? A gente fica se perguntando, né?
E essas coisas aconteceram no passado também, entendeu? Só que eles eram presencial, algo presencial ali, né? Só que a nossa luta é espiritual, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Eu creio que os irmãos entenderam, mas se não entendeu também não tem problema. Isso aí não é hora ainda, ou pede a Deus para explicar, entendeu? Que o Espírito Santo ele vai ministrar o coração de vocês. 4. E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Na verdade, eu creio que sempre o Espírito Santo que faz dar o entendimento, né? A pessoa que está falando, no caso sou eu aqui, mas vamos supor que fosse qualquer outra pessoa, né? Um pastor, sei lá, uma pessoa que você está vendo na internet um vídeo, e às vezes a pessoa acha que é pela pessoa em si, entendeu? Que ela está explicando. Na minha concepção é sempre quando você entende, é porque o Espírito Santo ele te fez entender. Mas vamos continuar então. A 4. E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Ó, tá vendo? Voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens, agora vamos voltar lá para a realidade de lá, tá? Da história. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, resgataram suas roupas. E disseram a toda a comunidade de Israel: A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, aqui é agir pela fé, né? Pelo olhar lá, eles não tinham como... era impossível, né? Ao olhar humano era impossível, entendeu? Mas com o Senhor eles teriam vitória. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. E Moisés intercede pelo povo. Moisés, porém, respondeu: O que os egípcios pensarão? Eles saberão muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que aparece o teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre eles, e que vais adiante dele uma coluna de fogo, uma coluna de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminar todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua mão, de tua fama dirão: O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: O Senhor é lento para se irar e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoe os pecados deste povo, como tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa, os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora dei meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Uau! Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digo-lhes o seguinte: Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com você exatamente aquilo que ouvi
dizerem: todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. No entanto, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morressem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição da sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, Senhor, falei: certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele, com seu relatório negativo, morreram repentinamente numa praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedece à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, se ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram derrotados os israelitas e os perseguiram até Ormá. Bem, para a gente vencer uma batalha, o Senhor tem que estar à frente, né? Então, às vezes, muitas das vezes, a gente quer ir para a batalha sem estar com Deus. Só por ir, porque você acha que tem que ir, porque você quer ir e tal, etc. Um exemplo. Vamos supor que eu quero evangelizar alguém, né? Quero ir para a rua evangelizar. Eu vou lá para a rua, não vou lá porque lá eu quero ajudar as pessoas e tal. Mas se eu não tiver com Deus antes disso, e só for para lá, é como se eu estivesse indo para a batalha sem Deus, né? E aí, como é que vai ser? Então acredito que o primeiro passo é a gente buscar Deus, tá muito certinho com Deus ali, muito firme, para depois fazer essas partes, né, que exigem essa batalha, né? Então vamos para o números 15, não é isso? 15 e último. É 15 e último? Deixa eu conferir aqui embaixo aqui. Isso. Até o 15. Leis acerca das ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel, quando vocês se estabelecerem na terra que lhes dou. Apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta cereal de bois, litro de farinha da melhor qualidade misturada com um litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também um litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresente uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira.
Sigam as instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem da colheita que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés desde o dia em que ele ordenou, para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta do seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor, a oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometeu um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Meu Deus, tem misericórdia. Mas, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. O castigo por não guardar o sábado. Certamente, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: O homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Franjas nas roupas. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, segundo os desejos de seu coração e segundo seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Franjas. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. E terminamos aqui no Números, capítulo 15. Mais um dia aqui de leitura da Palavra Sagrada de Deus. Que Deus tenha falado ao seu coração e continue falando ao longo do dia. Se você puder refletir de novo nessas palavras que a gente leu aí, nesses capítulos, seria muito bom. Sempre bom estar relendo. Quando a gente relê, Deus acaba falando com a gente novamente. Então fique na paz, tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo tijolinho, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau.